Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos mais uma semana de trabalho. Que você tenha uma semana muito abençoada no seu trabalho, na sua vida. E lembrando que você prega comigo o Evangelho. Então, depois de você ouvir, você compartilha aí nos seus grupos, nas suas redes sociais. Hoje, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede e dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho hoje, Jesus ele multiplica 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Não é apenas um gesto de compaixão material, é uma revelação espiritual. Então Jesus mostra que Deus não apenas supre as necessidades do corpo, mas que ele alimenta a alma. E essa cena é um anúncio da Eucaristia, o pão do céu que sacia de modo definitivo. Nada na Bíblia é por acaso. Os números usados no Evangelho hoje têm sentido profundo. Como, por exemplo, 5 pães representa a lei de Deus, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. E Jesus é o cumprimento perfeito da lei e o alimento que realiza plenamente. Os 2 peixes simbolizam as 2 alianças, a antiga e nova, Antigo Testamento, Novo Testamento, que se encontram e se cumprem em Jesus Cristo. Ele é o elo perfeito que une a promessa à realização. Os 12 cestos que sobraram remetem às 12 tribos de Israel, aos 12 apóstolos, indicando que a salvação e o alimento de Cristo são para todo o povo de Deus, sem excluir ninguém. O que aconteceu na beira do lago continua acontecendo a cada Santa Missa. Então, na multiplicação, Jesus pegou o pão, ergueu os olhos ao céu, abençoou, partiu e deu. E essas são as mesmas palavras e gestos que ele repete na última ceia e que os padres repetem no altar até hoje. Então, assim como a multidão foi saciada naquele dia, nós somos saciados espiritualmente na Eucaristia. Só que agora, o pão não é símbolo, é o próprio corpo de Cristo dado por amor. Então, os discípulos entregaram o pouco que tinham e Jesus transformou em muito. É assim também a nossa vida espiritual. O pouco tempo de oração, o pequeno gesto de amor, o pouco esforço de conversão, mas nas mãos de Jesus se multiplicam e se tornam alimento para muitos. Então a condição é entregar sem medo, confiando que Deus transforma a oferta humilde em bênção abundante. E o céu é para quem vive da Eucaristia e partilha o pão que recebeu. Então o milagre dos pães e peixes nos ensina que Jesus continua a alimentar o seu povo com um pão que não acaba, que é o seu próprio corpo. E hoje ele nos diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Isso começa quando nos alimentamos dele e nos tornamos também pão repartido para o mundo. Então quem vive da Eucaristia já começa a vida aqui, já começa nesta vida o banquete eterno que nos espera, é claro, para o céu. E deixo a minha bênção para você nesta segunda-feira. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.